pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem estiver assistindo nossas aulas aí do Pré-ENEM. Sou o professor Jefferson, trouxe aqui uma aula para vocês hoje sobre formação de palavras, né? É um conteúdo que está lá dentro do conteúdo sobre morfologia. E aí hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a formação de palavras, só que especificamente nós vamos falar sobre derivação e composição, né? Então, primeiramente, para nós entendermos o que é uma formação de palavras, a gente precisa saber que as palavras da língua portuguesa, normalmente elas são formadas, né, de modo geral, sobre dois processos principais. O primeiro é a derivação e a segunda nós temos aí a formação por composição. Bom, o que é essa formação por derivação? Nós temos aqui os principais 5 tipos de formação por derivação, que é a prefixal, a sufixal, a parassintética, a regressiva e a imprópria. Só que dentro dessas 5 aqui, durante a explicação, eu vou acrescentar mais uma, tá? Para a gente fazer uma explicação melhor aqui, para vocês não confundirem lá na hora de fazer uma atividade, de fazer um questionário lá, em relação à questão de algum vestibular, de alguma prova, tá? E aí a outra nós temos aqui a formação por composição, tá? Essa formação por composição, ela só tem duas formas. Ou ela é feita por justaposição de palavras, ou ela é feita por aglutinação de palavras, tá? Então, vamos iniciar aí com o processo por derivação. Então, primeiramente, nós precisamos entender o que é esse processo por derivação. Bom, a derivação ela consiste em formar palavras a partir de outras, né? E quando eu falo outras, são chamadas as palavras primitivas, aquelas palavras que elas não precisaram de outros radicais para se formarem, né? E aí, quando faço esse processo de derivação, aqui ele pode ocorrer por meio de acréscimos de afixos. Quando eu digo afixo, eu estou dizendo que pode ser feito tanto por prefixo como sufixo, ou somente um dos dois, ou somente prefixo, ou somente, né, sufixo. E, além disso, pode acontecer também uma redução, né, de letras ou de morfemas, que a gente fala na língua portuguesa, e, assim, fazendo essa redução, ela pode mudar a sua classe gramatical, tá? Então, é bem interessante a gente observar isso daí. Aqui eu trouxe para vocês as principais 5 processos de derivação, né? Formação de palavras por derivação, que eu tinha citado para vocês anteriormente aí, que é a prefixal, a sufixal, a parassintética, a regressiva e a imprópria, tá? Bom, vamos lá. Primeiramente, a gente precisa entender o que são essas palavras primitivas, né? Ou seja, quando eu falo palavras primitivas, eu estou dizendo que são aquelas palavras que elas não formam por outras palavras, né? Elas não são criadas a partir de outras palavras, tá? Então, eu tenho um exemplo aqui, a palavra cortar. Ela é uma palavra primitiva, ou seja, cortar vem da onde, né? Então, se você observar bem essa palavra, não tem como ela ter surgido de outra. Por isso, ela é chamada de palavra primitiva. A partir da palavra primitiva, nós podemos formar as palavras derivadas, né? Que a partir dela você pode acrescentar aí novas palavras, né? Tendo ela ali, como a gente chama, de radical, tá? Então, as palavras derivadas da palavra primitiva cortar, nós temos aí recortar, cortador, o corte, recortado e o cortar, tá? Então, aqui nós temos tanto acréscimos de sufixos, como no caso que prefixo e sufixo, né? E nós temos também a questão aqui da mudança dessas classes gramaticais aqui, né? Como o corte e o cortar, que eu vou explicar para vocês aí um pouquinho mais à frente, tá? O que eu estou dizendo quando eu falo a questão dos afixos, né? Então, os afixos, eu estou dizendo quando a palavra ela acrescenta o prefixo ou o sufixo. A questão do prefixo é quando ela vem antes do radical. Então, eu tenho um exemplo lá da primeira palavra, recortar. Então, esse re, ele é chamado de prefixo, porque ele vem antes do radical, né? E o sufixo? O
uma alteração, um acréscimo, lá no meu radical. Então, vem antes do radical, por isso que é prefixo, tá? Outro exemplo aqui, nós temos aqui a questão das derivações, né, que pode ser sufixal ou também chamada de sufixação, tá? Isso aí significa dizer que vem após o meu radical, tá? Então, aqui eu tenho feliz, e aí eu vou sempre fazer uma alteração, um acréscimo à frente dele, né? Então, feliz vira felizmente, leal vira lealdade, tá? Então, todos esses acréscimos e esses apontamentos na alteração de cor que eu coloquei para vocês aqui, sempre à frente, significa que é uma derivação sufixal. Se é antes, significa que é uma derivação prefixal, tá? Uma outra forma de derivação que eu coloquei para vocês aqui, para chamar atenção, é a prefixal e sufixal. Então, pode acontecer que nas atividades que vocês podem realizar aí, aparecer esse tipo de derivação. Quando acontece, a prefixal e a sufixal juntas, quando elas vêm ao mesmo tempo, né? Então, ali a gente observa que o radical ele sempre vai ficar no meio da palavra e vai ter esse acréscimo aí, tanto antes do radical, como também após esse radical. Tendo esses dois acréscimos, a gente tem aqui um prefixal e sufixal juntos, tá? Uma outra informação que é bastante importante a gente fazer uma ressalva aqui é em relação às derivações parassintéticas. Observem os exemplos da parassintética e da prefixal e sufixal. É basicamente a mesma coisa, né? Porém, se a gente olhar aqui, por que eu estou falando a mesma coisa? Porque ele vai ter um acréscimo tanto antes como depois. Mas qual que é o macete aqui para a gente saber diferenciar uma prefixal e sufixal de uma parassintética? A parassintética, ela não tem como você fazer uma alteração, você retirar o sufixo ou prefixo e essa palavra permanecer com o sentido, tá? Enquanto que a prefixal e sufixal, se eu retirar alguma delas, alguma dessas duas aí, a palavra ela vai continuar mantendo sentido. Por exemplo, lá na palavra infelizmente, se eu tirar o mente, vai ficar infeliz. A palavra infeliz mantém sentido. Então, aqui vai ser somente uma derivação prefixal, tá? Se eu pegar a palavra envergonhar, lá na parassintética, e tirar o R ou o N, essa palavra ela não vai ter sentido, tá? Ela não tendo sentido, então aqui ela deixa de existir. Então, aqui a alteração que nós temos é, na parassintética, se eu retirar o meu prefixo ou o meu sufixo, a palavra ela deixa de existir. Na minha sufixal e prefixal, se eu retirar um dos dois, ela vai continuar existindo normalmente, tá? Então, nova palavra ali, ó, desalmado na parassintética. Então, se eu tirar o meu sufixo ou o meu prefixo, essa palavra vai deixar de existir. Enquanto na palavra lá na formação prefixal e sufixal, se eu tirar lá o dade, vai ficar desleal. Então, ela continua existindo, tá? E se eu tirar só o des, vai ficar lealdade, vai continuar existindo também e tendo ali um sentido, tá bom? Então, por isso que eu coloquei ali o prefixal e sufixal junto com a parassintética, tá? Então, o que tem de semelhança? Os dois têm prefixo e sufixo. O que tem de diferença? Na primeira, que é prefixal e sufixal, se eu retirar um dos dois, ela vai continuar mantendo sentido. Na parassintética, se eu retirar um dos dois, ela deixa de existir, tá? Então, muito cuidado aqui, porque isso aqui, muitas vezes, as bancas elas podem jogar essa pegadinha para vocês, tá? Fiquem espertos aí. E aqui, agora, nós temos as formações regressiva e a imprópria, né? Então, novamente, aqui, quando eu falo, quando a palavra primitiva, ela sofre uma redução, né? Formando uma nova palavra, tá? Então, se essa palavra, a minha palavra primitiva, ela tem essa redução, ela é chamada de regressiva, tá? Então, ali nós temos uma regressiva. Como assim? Eu peguei a palavra cortar e, a partir dela, eu fiz uma redução, né? Então, fiz uma redução nessa palavra e alterei ela ali. Então, cortar ficou corte. Então, se eu tenho essa redução, é chamado de regressiva. A palavra beijar, né? Eu tenho ali uma redução, vira beijo, né? Perder, perda, jantar, janta. Então, o que acontece aqui? Essa alteração de palavra aqui, ela tem essa redução, por isso que ela é chamada de regressiva, tá bom? Então, só para a gente entender aqui. E a próxima nós temos aqui a derivação imprópria. O que é essa derivação imprópria? Aqui, a diferença que nós temos é que ela vai manter a mesma escrita, tá? Porém, ela vai ter a alteração, a mudança gramatical, ou seja,
tiraram ali o A, vai ficar anoitecer. Tem sentido? Não tem sentido, né? É somente uma derivação sufixal? Também não, não é só uma derivação sufixal. É uma derivação parasintética? Sim, é uma derivação parasintética. Então, a alternativa correta, letra C, tá bom? Por que a letra C? Porque se eu tirar o A ou o ser, a palavra ela não vai fazer sentido. Então, por isso que ela é uma derivação parasintética. Beleza? Muito bem, vamos para mais uma questão aqui para vocês, tá? A número 2. Indique a alternativa cuja palavra é formada pelo processo de derivação parasintética. Olha aí, mais uma questão de parasintética, tá? Mais um minutinho para vocês fazerem aí. Ok? Então vamos lá. Então ele trouxe aqui algumas palavras, né? Palavra, letra A, emagrecer, letra B, subgerente, letra C, abre-latas, letra D, riacho ou letra E, desvalorização. Muito bem. Se eu estou falando sobre derivação parasintética, eu tenho que descobrir qual dessas alternativas aqui é aquela que realmente é parasintética. Nesse caso aqui, ó, emagrecer, já é a letra A, né? Porque se eu tirar o E ou o E-ser, não vai ter sentido, né? Então, por isso que a letra A é parasintética. O subgerente, por que não é essa alternativa letra B? Porque o gerente é o meu radical. Então, aqui eu tenho o sub, né? Esse sub, ele é o meu prefixo. Então, eu só tenho uma derivação prefixal aqui. Então, não é parasintética. O abre-latas, esse aqui, ele é uma palavra que é chamado lá no que eu vou explicar mais à frente, mas ela apareceu aqui na alternativa, que ela é a justa posição, quando você une dois radicais, tá? O riacho, né, também aqui é uma derivação sufixal, porque riacho vem de rio, tá? E a letra E, desvalorização, ela é uma derivação sufixal e prefixal, tá? Porque eu tenho alteração tanto no início como no final, tá bom? Por isso, a alternativa correta da questão 2, letra A, sobre derivação parasintética. Prosseguido, vamos para agora a questão 3. Marque a alternativa cujas palavras tenham sido formadas a partir do processo de derivação prefixal. Bom, aqui nós temos uma sequência de palavras e a ideia dessa questão aqui é o candidato escolher a alternativa que todas as palavras estão na derivação prefixal, tá? Então tem que ser todas. O que acontece? Que tem algumas alternativas aqui que pode aparecer uma palavra, pode aparecer duas, e só que se não aparecer todas, não vai ser validado. Então a gente tem que observar aqui todas, tá? Letra A, desinfetante, amaciante, corrente. Letra B, desejo infantil amarelo. Letra C, descida, apático, desonesto. Letra D, honestidade, independência e claridade. E letra I, desgastar, destemer e desidratar. Dessas alternativas aqui, a alternativa correta é a letra E, né? Por que a letra E? Porque eu tenho aqui, ó, o meu radical gastar, né? Então, eu tenho um des, né? Então, ele é prefixo. E a alternativa, ele está falando de derivação prefixal. Aqui, o radical, a próxima palavra, é temer. Então, destemer. E a próxima, hidratar, ou seja, desidratar, tá? Então, observe que as três palavras, elas estão no mesmo formato de derivação. Nesse caso aqui, é a derivação prefixal, tá bom? Lá na letra A, a gente vai ter ali uma palavra que ela é somente prefixo. Na outra, a gente vai ter ali que ela vai falar que é somente uma palavra primitiva, como no caso da corrente, né? Na alternativa letra B, né? A gente vai ter ali também a mesma coisa. Na letra C, a gente vai ter ali um sufixo, né? Na palavra descida. Na letra D, a gente vai ter ali a questão de honestidade também, nós vamos falar um pouquinho sobre o sufixo. E na letra I, nós temos todas as alternativas, todas as palavras aí falando sobre a mesma derivação, que aqui é a prefixal. Ok? Então, tivemos aí três questões, né? Sobre derivação prefixal e derivação parasintética, tá? Bom, agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os processos de formação de palavras por composição, né? Para o início do vídeo, eu expliquei para vocês que a gente falaria sobre derivação, né? E composição. Então, aqui está a segunda parte. Bom, o que é esse processo de derivação por composição? Aqui, ele envolve mais de dois radicais, né, das palavras. Então, quando eu falo por composição, significa que vai ter ali, né, mais de dois radicais na hora da alteração, na hora da junção de uma nova palavra. E aí eu posso ter tanto a composição por justaposição, como a composição por aglutinação, tá? Então, vamos
pelo menos um desses radicais ele vai ter que sofrer uma alteração. E, ao sofrer essa alteração, né, para enquadrar dentro da normativa da língua portuguesa, ele vai, nessa alteração, ele vai ali, para enquadrar dentro da língua portuguesa, ele vai perder algumas palavras, algumas letras, né, para fazer ali uma nova palavra, tá? Então, na justaposição, nós vamos ter dois radicais e vai fazer a fusão entre os dois e vai formar uma terceira palavra, ou seja, uma nova palavra. E na aglutinação, nós vamos ter ali dois radicais, na qual um desses dois radicais vai ter que perder, né, letras, ou seja, fonemas, para fazer sentido, tá? Como que isso acontece na prática? Nós temos aqui um exemplo da composição por justaposição. Então, eu tenho a palavra girassol, né? Como que chegamos na palavra girassol? A gente simplesmente pegou a palavra gira, mais a palavra sol, e juntou as duas e formou uma nova palavra, que ficou girassol, né? Observe aqui o que está destacado, o acréscimo do S, né? Então, por que teve esse acréscimo aqui? Justamente para a gente fazer aqui a questão da concordância com a língua portuguesa, né? Então, teve somente essa alteração aqui, né? Nessa letra S, esse acréscimo da letra S, sem alterar os dois radicais, né? Mas somente para ter ali uma concordância na língua portuguesa. Ou seja, não temos nenhuma perda sonora ou gráfica, né, desses dois elementos. Apenas o acréscimo de uma nova letra, tá bom? Então, é isso que eu falei para vocês. A justaposição pega dois radicais, faz a união dos dois e forma uma nova palavra, tá? Sem perder letras ali. Algumas palavras aqui que nós temos na composição por justaposição. Observem que eu trouxe para vocês dois quadros. O que eu estou trazendo aqui? Por quê? Para trazer e observar, para pedir que vocês observem que eu posso ter a justaposição tanto com o uso de hífen, como também em palavras que não necessitam de hífen, tá? Então, observem aí, muitas vezes nas questões que vocês podem estar realizando, e se aparecer com ou sem hífen, a gente ainda assim pode ser que essa palavra ela seja uma formação, uma composição por justaposição, tá? Então lá, cachorro-quente, cavalo marinho, couve-flor, guarda-roupa, guarda-chuva, peixe-espada, roda-viva e saca-rolha. Todas essas palavras são separadas por hífen, né? Então, os dois radicais, fez a união dos dois, porém, para ter um enquadramento ali dentro da normativa da língua portuguesa, foi utilizada a questão do hífen. Aqui, no próximo quadro. Pé de moleque, girassol, madrepérola, mal me quer, manda-chuva, paraquedas, passatempo, pontapé. São palavras também que não são utilizadas com hífen, porém elas fazem parte da composição por justaposição, né? Professor, mas a primeira ali, ó, pé de moleque, tem ali basicamente três palavras, né? Só que aqui, quando a gente está falando dessa justaposição, tem que fazer essa união delas para manter sentido, né? Se você colocar só o pé de, não tem sentido, né? De moleque também não tem sentido. Então, pé de moleque, por isso aí sim ela vai fazer sentido, tá bom? O girassol, que eu já mostrei para vocês anteriormente. Madre, pérola, madre, um radical, pérola, outro. Mal me quer, né? Então, aqui, mesma coisa. Nós temos aqui o mal, né? O me e o quer. Juntou as três aqui. Não tem o uso do hífen, a necessidade do hífen, né? E aí forma uma nova palavra. Manda chuva. Manda é um radical, chuva é outro. Paraquedas. Para um radical, quedas é outro, tá? Então, só para a gente observar essas alterações aqui. Passatempo, pontapé, né? Tudo isso aqui, nós temos aqui dois radicais, ou às vezes até mais, tá? Vai depender ali da palavra que a gente vai estar fazendo a citação, tá bom? A próxima agora, nós temos aqui a composição por aglutinação. Essa composição por aglutinação é quando você reúne dois radicais e um deles, né, vai sofrer alteração para que a palavra ela possa fazer sentido. Então, tem lá, eu vou juntar lá o plano mais o alto. Vou formar o quê? Planalto, né? Então, observa que teve uma alteração ali, né? Então, o que aconteceu aqui? O O do plano, ele acabou caindo, né? E aqui teve a junção do alto. Então, ficou plan, né? Por isso, plan, né? Plan mais alto ficou planalto, tá? Então, teve a junção aqui de duas palavras, porém, uma delas sofreu uma alteração para que faça sentido. Perna alta, pernalta, mesma coisa, né? Juntou os dois As ali, tá? Então teve essa supressão ali. Cabisbaixo é cabeça baixa, né? Então, cabeça mais baixa igual cabisbaixo. Aguardente, né? Mesma coisa. Pedra mais óleo é igual petróleo. Perna mais longa é igual
pernilongo, tá? Então, vocês podem observar que todas essas palavras formadas aqui, um desses radicais, ele teve que perder, né, letra aqui para que faça sentido a nova palavra, tá? Por isso que ele fala aglutinação, ele faz essa junção aqui, tá? Então ele faz, tem essa interferência aí, tá bom? Bom, para a gente arredondar aqui sobre essa nossa aula de hoje do processo de formação de palavras, o que nós falamos aqui nessa nossa aula, né? Nós falamos sobre a questão do processo de formação de palavras por derivação, né? Nós temos, eu coloquei para vocês 5, mas os 4 mais importantes aqui é a derivação prefixal, a derivação sufixal, a derivação parasintética e a derivação regressiva. Não podemos esquecer da derivação imprópria, né, também, e da derivação sufixal e prefixal, tá? E a outra formação de palavras, que é por composição, nós falamos da composição por justaposição e da composição por aglutinação, tá bom? Então, essa aqui é o resumo da nossa aula de hoje.